E aí, como é que tá? Tá bom. Bem centralizado? Não, tá mais pra direita do que pra esquerda, não sei porquê. Tá aqui, Mas eu tô vira o negocinho aqui. Ô, Dida, Vitória. Tu estava com do lado. Ok. Muito bem, queridos, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro virtual. Agora você arrasou. Nós temos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos em torno da palavra de Deus. Então vamos dar início ao nosso tempo aqui. Vamos ver se tem alguns a mais entrando conosco nesse nosso tempo. Muito bem. A gente vai começar cantando uma música que fala sobre a nossa esperança, a nossa expectativa, tá bom? O dia da vitória, assim virá meu Salvador, tá? Virá nas nuvens para nos buscar. Vamos cantar essa música. Vou disponibilizar para a gente ver aí na tela, tá bom? Vamos começar. Essa vida de DJ aqui não é fácil não, porque o pessoal vai entrando, aí tem que virar a tela. Nessa hora tinha que ser um povo, né, com várias mãos aqui, pra gente conseguir mexer com tudo. Muito bem, queridos, deixa eu orar e a gente vai já meditar na palavra, tá bom? E aí depois nós compartilharemos aí nossas situações, nossas vidas, enfim. Vamos colocar diante do Senhor esse tempo. Pai, agora a gente vai, como igreja, abrir Tua palavra e certamente o Senhor tem um recado para o nosso coração. Então nos instrua pelo Teu Santo Espírito e pela objetividade de Tua palavra. Ilumina, Senhor, nossas mentes e corações para compreendermos Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós temos falado nesse tempo aí, deixa eu abrir aqui, sobre a questão de Pedro e falando sobre a questão do sofrimento. E uma das coisas que nós observamos ao ler esta carta é que Pedro nos ajuda a perceber o seguinte: Cristo nos sustenta no sofrimento. Cristo nos sustenta no sofrimento. É interessante que Jesus, ele prometeu aos seus discípulos
uma vida abundante, prometeu para os seus discípulos alegria, prometeu para os seus discípulos paz, assegurou para os seus discípulos uma vida e um lugar eterno, e a gente percebe isso. Mas também Jesus afirmou aos seus discípulos que eles passariam por aflições, eles passariam por tribulações neste mundo. Então, como Cristo nos sustenta em meio às nossas aflições, no nosso dia a dia? É o que nós vamos ver então, lendo mais um trecho aqui dessa carta que Pedro escreve à igreja de Jesus Cristo. Observe então, 1 de Pedro, capítulo 3, e nós leremos do versículo 18 até o versículo 22. Desculpa, versículo 13 até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus, versículo 13: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos pelo que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais noutro tempo foram desobedientes, quando da longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas com a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Meus irmãos, nesse texto, nós percebemos que o apóstolo Pedro, ele quer então motivar a igreja, ele quer motivar os irmãos a lidar com essa questão do sofrimento. Mas vamos lembrar o que nós já temos falado até aqui sobre esta carta. Ela mostra desde o início que nós somos escolhidos pelo Pai, santificados pelo Espírito, nós somos redimidos por Cristo. Vemos que a salvação ela nos traz bênçãos. Lá no capítulo 1 fala sobre uma esperança viva, uma herança indestrutível, uma proteção poderosa, uma alegria indizível e uma fé preciosa, uma fé provada. Profetas e anjos desejavam ver todos os desdobramentos dessa salvação que hoje nos alcança. Meus irmãos, essa salvação, Pedro escreve, deve nos impor um novo estilo de vida. Nós temos que viver a partir de então em santidade, temor a Deus e amor aos irmãos. Em Cristo nós temos uma nova identidade. Capítulo 2 fala sobre isso: raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, pela misericórdia de Deus, hoje somos o seu povo, com a responsabilidade de proclamar as virtudes dele. Temos também a responsabilidade de mostrar neste mundo um comportamento exemplar, vimos isso no capítulo 3, e sujeição às autoridades civis, no nosso ambiente de trabalho e também no lar. Então tudo isso Pedro vem falando acerca desta vida com Deus e das implicações que isso traz para nós. E durante a semana falamos no último trecho sobre o caminho para dias felizes.
mesmo vivendo em oposição, perseguição e até sofrimento. Mas agora Pedro ele vai entrar exatamente nessa questão do sofrimento e ele mostra-nos como o crente deve reagir diante do sofrimento por causa de Jesus. Não é fácil, vamos pensar assim, não é possível na carne, mas vamos lembrar que nós já fomos regenerados pela palavra de Deus, por Deus, para esta vida nova. Tá? Então, queridos, Pedro havia dito, no parágrafo anterior, que Deus está do lado dos justos e contra aqueles que praticam o mal. E aí ele começa dizendo então que a nossa reação agora deve ser praticar o bem, fazer o que é bom, mesmo que isso cause sofrimento. Veja só como ele diz: quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Quando ele fala essa palavra zelosos, ele está dizendo uma palavra assim, os crentes deveriam ser fanáticos para fazer o que é bom. Veja só, Pedro não está incentivando nenhum extremismo político, como os zelotes da época de Jesus. Mas ele está dizendo que eles têm que ser zelosos, que é a raiz da mesma palavra, tem que ser dedicado, tem que ter um comportamento exemplar em todas as áreas da sua vida. Um cidadão incansável em fazer o bem. De uma maneira geral, meus queridos, as sociedades, elas punem os malfeitores e elas preservam os bons cidadãos, em geral, tá? Mas deveria ser assim nas sociedades mais evoluídas, né? Punir os maus e preservar os bons. Agora, o crente sendo então zeloso, dedicado na prática do bem, por causa de Cristo, e se nessa obediência a Jesus ele vier a sofrer, ele pode sofrer? Pode. Não deveria, mas pode. Tá? E aí no caso de acontecer dele sofrer, diz Pedro, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Ele diz que este irmão, que você irmã, quando sofre por causa da justiça, é bem-aventurado. É um abençoado. Pedro está certamente lembrando aqui do Sermão da Montanha, quando Jesus falou, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, queridos, quando fazemos o bem e recebemos o mal em troca, Deus nos fortalece, nos consola e nos alegra com a promessa de uma esperança futura, o reino dos céus. Então, continue fazendo o que é bom, continue fazendo o que é certo. Eu sei que a gente desanima, eu sei que muitos desanimam, tá? Conheço esta realidade. Muitos desistem de fazer o que é bom, de fazer o que é certo, quando os outros não estão fazendo. Não é verdade? Quando todo mundo deixa de fazer o que é certo, o pessoal fala, vamos deixar também. Se todo mundo chega atrasado ao trabalho, vamos chegar também. Se todo mundo fura fila, vamos furar também. Se todo mundo anda no acostamento, vamos andar também. Então muitos desistem de fazer o que é certo, de fazer o bem. Muitos desistem de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, quando traz sofrimento. Quantas pessoas você deve ter ouvido já por aí dizer que nós não devemos pagar impostos porque usam mal o nosso dinheiro? Queridos, mas Jesus falou que a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o crente é um incansável praticante do que é bom. No tempo de Pedro, os cristãos passaram a sofrer por causa de Jesus. Os pagãos falavam mal deles, os seus bens eram confiscados, eles perderam suas casas, então começaram a ser dispersos, perambulavam então pela terra, como peregrinos e forasteiros. A gente viu Pedro falando sobre isso. Então Pedro nos encoraja a continuar fazendo o bem, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Então, meus irmãos, o sofrimento do cristão por motivo da justiça deve ser razão para o crente se alegrar por ser um bem-aventurado. Sendo assim, continue sendo um incansável praticante do que é bom. Por Cristo Jesus, porque você tem uma herança eterna, pague os seus impostos, não engane o seu patrão, não minta no seu lar, não dê o famoso jeitinho brasileiro de levar vantagem em desvantagem para outros.
Muitos dirão para você, se você fizer isso, mas você é um tolo. Mesmo que você venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Então, queridos, essa é a primeira forma de reagir diante do sofrimento. Tá? Continuar fazendo bem, mesmo que por causa disso sofra. Outra coisa que Pedro fala aqui na sua carta, ele fala que nós devemos trocar o medo pela ousadia oportuna de testemunhar de Cristo. Veja só, ele fala, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está citando aqui uma palavra de Isaías. Isaías 8, 12, 13 fala o seguinte: não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Isaías estava instruindo o povo a não temer o exército invasor dos assírios, mas eles deveriam temer unicamente a Deus. Então, quando Pedro está dizendo aqui no versículo 15, santificai a Cristo, ele está dizendo, reconheça, declare que Deus é santo. É parecido com aquela expressão que Jesus, usa na oração do Pai Nosso, santificado seja o seu nome. Tá? Então, santificar a Deus, veja só, no Antigo Testamento, entre os gentios, o povo de Israel foi chamado para fazer isso, divulgar entre os gentios a santidade de Deus. A santidade de Cristo é divulgada agora pelos cristãos que confessam a Cristo como Senhor, mesmo quando passam por interrogatórios, por ameaças, pelo sofrimento. Então a tarefa de um povo santo, no Antigo e Novo Testamento, é fazer Deus conhecido no mundo. Para isso, então, ele foi chamado. Pedro já citou, sejam santos como Deus é santo. Vocês agora são um povo santo para proclamar as virtudes de Deus. Então, meus queridos, a reação do crente não deve ser de medo, nem de alarde por causa dos malfeitores. Mas o crente deve estar sempre preparado para responder qual o motivo da sua esperança. Por que ele continua fazendo o que é certo, mesmo levando tanta pancada? Por que ele não desiste de fazer a vontade de Deus, mesmo sofrendo por causa disso? E aí, meus queridos, os crentes, então, mostram que a razão da sua esperança, ela não deve ser defendida não apenas em tribunais, como Jesus muitas vezes falou aos seus discípulos, quando vocês forem acusados e tal, não se preocupem, vocês saberão responder. Mas Pedro está dizendo, diante de qualquer pessoa que pedir a razão da sua esperança. Parece que Pedro estava tentando encorajar aqueles irmãos que estavam sendo julgados todos os dias na sociedade em que eles viviam, aquela sociedade pagã. Estavam sendo analisados, julgados. Então Pedro falou, respondam para eles com a esperança que vocês têm em Cristo. Meus irmãos, a esperança é o que diferencia o crente do não crente. Porque os não crentes, as pessoas que não conhecem a Deus, como Paulo escreve aos Efésios, diz que eles não têm esperança e estão sem Deus no mundo. E nós que temos experiência, já temos uma diferença muito grande com relação a essas pessoas. Então nossas respostas têm que ser baseadas nessa esperança. Pedro tinha mostrado no início da sua carta que através da ressurreição de Cristo, os crentes foram regenerados para uma viva esperança. Meus irmãos, essa viva esperança, ela tem que afetar o cotidiano. Tá? Eu sei que a gente espera uma viva esperança, a gente tem uma herança guardada por Deus, a gente tem uma vida, mas veja só, isso não pode estar desconectado com o nosso hoje. Então, por isso, quando o crente tem essa viva esperança, e quando ele vive de acordo com essa viva esperança hoje, isso muda a sua maneira de ser, isso muda o seu comportamento e desperta no incrédulo um pedido de explicação. O que te faz prosseguir a fazer o certo, mesmo quando todo mundo faz errado? Então veja só, o sofrimento que Pedro fala sobre os malfeitores, aqueles que acusam, aqueles que difamam,
com o passar do tempo, pode gerar a oportunidade de você testemunhar de Cristo para estas pessoas. Meus irmãos, que mudança, que bênção que Deus promove quando nós temos uma viva esperança. E veja só, Pedro escreveu isso porque o cristão, quando ele está preocupado com a sua vida, com a sua família, com o seu patrimônio, facilmente ele pode deixar de dar um bom testemunho, tá bom? Quando mexe com a sua vida, quando mexe com a sua família, quando você tem perdas, muitas vezes é difícil ter uma reação boa. Agora imagina só, aquelas pessoas estavam sendo perseguidas, oprimidas pelos não cristãos, e de repente ele agora vem perguntar, como é que você faz para ter essa alegria? Como é que você faz para ter essa esperança? Por que você não desiste de nada? Aí nessa hora, quando o incrédulo vem perguntar, talvez o crente pudesse pensar o seguinte, agora é minha chance de dar o troco. Agora que ele quer saber, eu não vou dizer para ele não, porque eu não quero que esse camarada vá para o mesmo lugar que eu. Enfim, o fato é que Pedro agora dá para eles o seguinte, se esta pessoa vier buscar em você uma resposta da sua esperança, responda assim. Ele vai explicar como que devemos responder, como que o crente tem que responder. Ele fala, preparado para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós, versículo 16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Meus irmãos, com mansidão. Mansidão é ser gentil, é ser humilde, é não lutar pelos seus direitos em relação a essa questão com as pessoas que estão lutando pelas coisas deste mundo. É não temer as pessoas, é tratá-las bem, é não responder com grosseria, nem com vingança, mas sendo gentil e sendo humilde. Olha só a forma como a gente explica para as pessoas a razão da nossa esperança. Outra coisa que ele diz, ele fala que também tem que ser com temor. Pedro já tem mostrado, queridos, logo no seguinte, ele fala que a gente não deve se amedrontar e nem temer as ameaças, né, no versículo 14. Então, não é para a gente temer as pessoas. Mas se ele fala aqui para fazer com temor, então esse temor significa temor a quem? A Deus. Não tema pessoas. Provérbios deixa isso muito claro, porque quem faz isso cai em ciladas. Não queira apenas agradar as pessoas com as suas respostas. Responda de uma maneira para agradar a Deus. Isso é temor ao Senhor. É isso que Pedro quer que aconteça com cada crente que lê a palavra de Deus. Outra coisa, queridos, que ele fala aqui, com boa consciência. Ou seja, uma consciência limpa, uma consciência sem culpa, uma consciência que mostra a nossa integridade pessoal diante de Deus. Uma boa consciência, ela nos acusa quando nós pensamos ou fazemos alguma coisa errada, mas uma boa consciência também nos aprova quando nós fazemos aquilo que é certo. Então o crente, o regenerado, aquele que segue a palavra de Deus, ele será alertado por sua boa consciência quando as suas palavras, as suas ações, a sua resposta não estiver de acordo com a sua fé. Quando houver uma incoerência entre a sua resposta e a sua fé, entre a sua vida e a sua conduta, a sua consciência há de acusá-lo. Então, meus irmãos, que o modo de viver seu, meu, nosso, possa ser de tal maneira que causemos nas pessoas uma indagação. Por que é que ele tem essa fé? Mas mais do que isso, veja só, Pedro ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala de modo, versículo 16, que naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Meus irmãos, vamos seguir fazendo a vontade de Deus até o ponto de que possamos causar na vida das pessoas que nos acusam vergonha. Que eles fiquem envergonhados. Tá? Se isso não acontecer hoje, se não acontecer nos próximos dias, com certeza um dia acontecerá na glória do Senhor. Mas então continue fazendo o que é certo. Mas tomara Deus
que um dia essa pessoa que te acusou, que falou, crentinho, que brincou com você, que difamou o bom nome de Cristo, que zombou da sua fé, quem sabe um dia ele possa parar e falar, eu não deveria ter falado nada disso, por favor me explica, como é que eu faço para ter a mesma esperança que você tem? Queira, meus irmãos, que isso possa acontecer com você. Eu não sei se existe uma pessoa que está sendo um calo, uma pedra no seu sapato, fazendo aí doer o seu calinho, mas que Deus possa tratar até esse ponto. Agora, o que fica claro aqui, meus irmãos, é que Deus nem sempre nos livra do sofrimento. Porque Ele fala, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça. Então Deus nem sempre nos livra do sofrimento, nem sempre nos livra da injustiça humana. Porém, quando Ele nos permite passar por essas circunstâncias, é porque Ele tem um propósito. Ele quer nos fazer amadurecer, Ele quer fazer promover a sua glória. E outra coisa, o sofrimento, a dificuldade pode ser uma oportunidade, como a gente está vendo aqui, para que você possa testemunhar a sua esperança viva em Cristo. Já pensou nisso? Tá? Tudo que você está passando, quem sabe é uma oportunidade que Deus está dando para você mostrar às pessoas quem é o Jesus que você segue. Agora, além disso, queridos, além de falar sobre essas coisas, sobre a forma como a gente deve reagir diante do sofrimento, o apóstolo Pedro agora, ele mostra que o exemplo de Cristo é o que nos motiva a reagir bem. Porque vejam só, meus irmãos, o encorajamento do crente, nós podemos ter uma atitude positiva em meio ao sofrimento injusto, porque foi num sofrimento injusto o contexto no qual aconteceu a salvação. Porque quando a gente lembra o que Jesus passou, tá? Nós somos então encorajados a permanecer, seremos então aperfeiçoados ao entender que a cruz ela veio antes da glória, que a morte ela veio antes da ressurreição, que o sofrimento ele não é final, que depois tem uma exaltação, tem uma glória. Isso aconteceu com Cristo e é essa esperança que a palavra de Deus quer que nós também tenhamos. Veja só, Pedro fala sobre o sofrimento injusto, que esse sofrimento ele contextualiza a obra de Cristo. Veja só, versículo 18. Pois também ele fala, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Meus irmãos, o exemplo de Cristo, do sofrimento injusto em sua encarnação, que motive você a fazer a vontade de Deus. Mesmo que você venha sofrer por fazer a vontade de Deus. Esse é o contexto da salvação. Veja só, Cristo ele passou pela realidade da morte, como o apóstolo Pedro fala, e como nós lemos em tantos versículos da palavra de Deus. A palavra de Deus também mostra que Cristo ele morreu pelos pecados, olha só, pelos pecados que ele não cometeu. Pecados meus, pecados seus. O justo, aquele que fez tudo certo, que nunca errou nada, diz a palavra de Deus que ele sofreu pelos injustos, ele morreu pelos injustos. Meus irmãos, é através da morte de Cristo é que ele abençoa os crentes, os conduzindo a Deus, como deixa muito claro a palavra. Então percebe que esse é o contexto, foi num contexto de sofrimento que nós herdamos a nossa salvação. Agora Pedro fala uma outra coisa, e querido, esse texto aqui é um texto extremamente difícil, tá? Ao longo da história, dos últimos 2000 anos, tem se debatido muito sobre esse texto, e eu não queria entrar nos pormenores dele, mas queria dar a intenção geral do apóstolo Pedro, porque são tantos detalhes. É um texto realmente bastante denso, mas veja só, a pregação da palavra, o que a gente percebe aqui, ela se dá num contexto de oposição. Olha só os versículos 19 e 20. Ele fala, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Percebe a dificuldade aqui desse texto? Mas o que a gente nota, queridos, que a mensagem divina,
essa mensagem de livramento, antes da encarnação de Cristo, ela se deu num contexto de oposição. Tá? Quando fala aqui que o Espírito ele pregou, né, no Espírito, na verdade Cristo no Espírito pregou os espíritos em prisão, é interessante que a gente pode entender esta palavra aqui como esse Espírito, como aqueles que foram desobedientes diante da paciência de Deus, nos quais, no outro tempo, foram desobedientes contra a longanimidade de Deus. Então, meus irmãos, esses espíritos são pessoas do passado presas em seus pecados. No outro tempo, se refere ao tempo de Noé, como o próprio texto está dizendo. E veja só, queridos, os dias de Noé, os profetas do passado, depois dele, eles pregaram no Espírito de Cristo. Isso o próprio Pedro tinha dito lá no capítulo 1, versículo 11, quando ele fala que os profetas pregaram no Espírito de Cristo. Então, na realidade, esta mensagem, a mensagem antes da encarnação de Cristo, ela sempre foi realizada no Espírito de Cristo. Mas veja só, o que Pedro quer chamar a atenção aqui é a ideia da oposição, da rebelião, da rejeição desta palavra. Então, como profeta de Cristo, ele pregou aos desobedientes do seu tempo. E quantas dificuldades Noé passou. Aqueles anos em que pregava a mensagem, em que essa mensagem, além de pregada, ele preparava uma arca, era uma mensagem invisível. E no final de 130 anos, diz o texto bíblico, depois de 130 anos pregando, preparando uma arca, apenas 8 pessoas foram salvas. Meus irmãos, percebem a dificuldade? É essa a atenção que Pedro quer chamar a nossa atenção. Toda a humanidade se rebela contra a mensagem do Senhor. Então Cristo sofre. A pregação ela se dá num contexto de oposição, de rebelião. Mas a visão da glória, ela tem que nos fazer prosseguir, que é o que ele termina dizendo, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Meus irmãos, a identificação com Cristo por meio do batismo pode causar o sofrimento humano. Tá? Mas ao mesmo tempo, ao entrar nesta vida de fé com Cristo, ela fornece uma esperança no triunfo celestial de Cristo. Esse Cristo que está assentado à destra de Deus. Como diz o texto, a água ela figurava o batismo. O batismo é essa entrada, essa identificação na vida de fé com Deus. O batismo, como diz o texto também, ela não remove a imundície da carne. O batismo em si ele não salva, mas o batismo ele evidencia a fé. Então o batismo ele reflete a sua boa consciência para com Deus. É uma autoavaliação de que a sua vida e fé estão fundamentadas na pessoa de Cristo. Já houve um acerto com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Então significa que todo o sofrimento de Cristo não foi em vão. Foi pela vontade de Deus e isso faz diferença, afeta radicalmente a sua vida. E aí, meus queridos, como a gente lembra, o apóstolo Pedro disse, que na sua carta, lá no capítulo 1 também, que os sofrimentos, ele fala que no Antigo Testamento, os sofrimentos destinados a Cristo e os eventos gloriosos que o seguiriam. Então ele está falando, sim, você tem aquele momento de dificuldade, mas você tem a glória a seguir. E é exatamente isso que aconteceu. Cristo veio, sofreu por nós, a mensagem dele está num meio de oposição, mas existe uma esperança gloriosa para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque ele termina o pensamento dizendo exatamente isso. Jesus, após a sua ressurreição, ele volta ao céu, ele está à destra de Deus, ele está exaltado acima dos anjos, acima das potestades, acima dos poderes, ou seja, nele você pode colocar a sua esperança. Confie então neste Cristo que está vivo, exaltado, e não fica olhando para a circunstância, para as situações à sua volta. É isto que a palavra de Deus, é esta confiança que quer colocar em cada um dos nossos corações. E quando, queridos, nós temos essa esperança, essa confiança,
a gente enfrenta qualquer dificuldade por causa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que esta seja a sua confiança. De saber que talvez hoje você esteja passando por um sofrimento pelo fato de ser salvo, crente em Cristo Jesus. Mas veja que a palavra de Deus nos mostra. Um sofrimento precede a glória. Então, diante do sofrimento, continue fazendo a vontade de Deus. Continue fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Siga em frente, não pare. Seja um incansável praticante do que é bom. Eu queria concluir esta mensagem lembrando que Cristo sustenta-nos no sofrimento. E usar para isso, queridos, para que a gente possa prosseguir, uma palavra que o apóstolo Paulo nos diz. Guarde isso no seu coração, porque eu penso que sintetiza tudo que nós vemos aqui nesse texto, para que a gente continue fazendo a vontade de Deus. Diz assim, Romanos capítulo 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O sofrimento precede a glória. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Que Deus abençoe essa palavra em seu coração. Que Deus faça isso entrar em sua vida de maneira muito forte, para que você possa enfrentar, seja qual for o seu sofrimento. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu finalizar aqui.